Fala, torcedor São Paulino, tudo bem com vocês? E você também que não é São Paulino, sejam todos bem-vindos aí, pessoal, mais um vídeo aí do nosso canal. Vamos falar aí, pessoal, do jogo de amanhã, São Paulo e Mirassol, jogo que acontece amanhã no Brinco de Ouro, às 21 horas. Jogo importante do Campeonato Brasileiro, 13ª rodada. São Paulo aí precisa vencer, precisa voltar a vencer aí, depois aí de 2 derrotas consecutivas. A gente vai falar aí, pessoal, sobre o jogo. A gente vai falar também aí, pessoal, sobre o Macis, né? Sobre a declaração aí do Macis também. A gente vai falar aí sobre a questão aí das vaias da torcida do jogo lá contra a equipe do Juventude pela Copa do Brasil. Antes disso aí, pessoal, já no comecinho do vídeo, peço a todos vocês, se você não é inscrito aqui no nosso canal, assiste de repente os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu aí no nosso canal, então se inscreve, pessoal, no canal, ativa aí o sininho de notificação, deixa aí o seu like, deixa aí também o seu comentário, que é muito importante para a gente continuar aqui trazendo informações, notícias do nosso color. Bom, vamos começar então falando aí, pessoal, desse jogo. Um jogo onde São Paulo precisa muito dessa vitória, já que vem de 2 derrotas consecutivas. Vitória 2-0 e Vasco 2-1, né? São Paulo então precisa muito dessa vitória para poder aí continuar essa luta. E para mim aí vai ser por Libertadores, né? Título. Eu, eu até tipo não coloco nem um G4, porque pelo futebol que o São Paulo está apresentando aí, eu não sei onde o São Paulo vai chegar aí nesse Campeonato Brasileiro. Bom, mas vamos lá, vamos trazer então algumas. Vamos falar primeiramente aí da provável escalação aí do São Paulo para esse jogo, né? Bom, pessoal, um provável time do São Paulo para esse jogo contra a equipe do Mirassol deva ter aí então Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino ou Rafael Tolói, Enzo ou Wendel, Luan ou Bobadilha, Danielzinho, Luciano, Luca, TT ou Cauli, Arthur e Caleri. Então esse daí deve ser aí mais ou menos essa escalação, já que o treineiro só usa esse esquema tático, né? Não tem outro esquema tático, é só esse esquema tático que ele usa. As pontas, né? E é isso, né? É o esquema tático desse Pardal aí, né? Lembrando aí também, pessoal, que teve o Lucas já voltou aí a treinar, né? Já está treinando aí o Lucas. E o Ferreirinha e o Bobadilha, por isso que eu coloquei ali o Bobadilha como, de repente, pode entrar no lugar do Luan, né? Como provável time, já que ele também aí já está se recuperando também. Ele e o Ferreirinha já estão aí avançando aí para poder voltar, né? Então, essa aí deve ser a escalação aí do São Paulo para esse jogo importante. Jogo muito importante, muito decisivo aí contra a equipe do Mirassol. Bom, vamos aí, pessoal, às estatísticas, né? As estatísticas de São Paulo e Mirassol, né? Em toda a história foram 18 jogos, com 10 vitórias do São Paulo, 4 empates e 4 vitórias aí do Mirassol, né? Então o São Paulo tem uma boa vantagem. Só que pelo brasileiro foram 2 jogos e 2 vitórias do Mirassol, né? Uma por 2-0 no Morumbis e outra por 3-0, né? Fora de casa, e o São Paulo acabou levando 3-0. E esse ano, no Paulista, São Paulo, na estreia da temporada, aí, o São Paulo acabou perdendo por 3-0 para o Mirassol, naquele jogo lá onde todo mundo ficou preocupado onde o São Paulo poderia chegar, né? O São Paulo acabou perdendo, então, por 3-0 na estreia do campeonato
do Campeonato Paulista. Pela oportunidade. Bom, é, a arbitragem aí para esse jogo entre São Paulo e a equipe do Mirassol. O árbitro será aí o Rafael Claus, de São Paulo. Assistente número 1, Anderson José de Moraes Coelho, de São Paulo. E assistente número 2, Leandro Matos Feitosa, também aí de São Paulo. Quarto árbitro, Maguielson Lima Barbosa, do Distrito Federal. E no VAR, Rodrigo Cavalhais de Miranda, do Rio de Janeiro. Então, esta é a arbitragem aí para esse jogo entre São Paulo e a equipe do Mirassol. Bom, vamos falar agora, pessoal. A gente tirou um tempo aí, falar do jogo. É claro que é importante a gente falar do jogo, falar das escalações, né? Mas vamos falar um pouquinho antes da gente falar do Maciço, vamos falar do Roger Machado, né? Das vaias aí do Roger Machado. Depois a gente fala do Maciço. Depois do jogo lá contra o Juventude, muito se falou das vaias aí da torcida contra o Roger Machado, né? Na, nas vaias aí, muito foi a questão aí de muitos jornalistas aí disseram que é perseguição, muitos falaram que é porque ele é negro, porque a torcida do São Paulo é racista, né? É isso que a imprensa aí pregou falando aí da torcida aí do São Paulo. Só que poucos desses jornalistas aí lembram, né, que se não fosse a torcida do São Paulo hoje estaria numa segunda divisão. São Paulo teria amargado uma segunda divisão, né? Lá em 2017, 2013, né? 2021, 2023, o São Paulo poderia ter caído para uma segunda divisão se não fosse essa mesma torcida que hoje está sendo acusada aí de ser racista, né? De perseguição aí contra o Roger Machado, né? De perseguição política, perseguição de raça, né? Então, são coisas aí que não dá para entender. São coisas que você pensa, e você não consegue entender. Né? Como que pode essa imprensa nojenta que nós temos aí, esses claro que a gente não generaliza, mas tem tantos jornalistas aí que colocam uma matéria dessa aí que é para fazer de tudo aí para que o São Paulo sempre saia prejudicado, né? Quer dizer, então, que o São Paulo está nessa draga aí há 15 anos, é culpa da torcida. São Paulo está nessa situação aí há mais de 15 anos aí, é tudo culpa da torcida, né? A torcida que vaiou todos os técnicos aí que passaram pelo São Paulo, a torcida que vaiou e todos os jogadores aí que passaram pelo São Paulo, que não prestavam, é tudo a torcida, né? É tudo a torcida. Então, é vergonhoso isso que acontece, né? A impressão que dá é que é uma coisa orquestrada, né? Parece que alguém lá falou, ó, façam isso, 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 porque a narrativa desses caras aí é a mesma. A narrativa deles é a mesma. Ah, a torcida é racista. Ah, porque a torcida do São Paulo é preconceituosa. Ah, porque a torcida do São Paulo é isso, a torcida do São Paulo é aquilo. Mas a única cobrança da torcida do São Paulo é por esses dirigentes aí, né? Rui Costa, o próprio Maciz, Rafinha, que foram aí os caras aí que trouxeram esse Roger Machado aí. O Roger Machado não tem culpa. Não tem culpa de ter vindo, né? Só que antes do São Paulo contratar, a torcida já demonstrou insatisfação da contratação desse técnico aí. E o que os dirigentes fizeram? Eles nem ligaram a torcida. Não estavam nem aí porque a torcida estava falando. Então,
Então agora não adianta esses mesmos dirigentes aí, né? Presidente, o Macias, vir a público e falar aí que a torcida tem que apoiar, que a torcida tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ninguém vai querer ensinar a torcida. Quer dizer, então, que vão ensinar agora a torcida a torcer. Vão ensinar a torcida, ó, vocês têm que torcer dessa maneira. Não é. Porque vocês foram os responsáveis pela contratação desse Roger Machado. E a torcida já tinha falado, não, o Roger Machado é ruim como técnico, é um péssimo técnico. Mas não, vocês foram lá e contrataram. Vocês foram lá, tiraram um técnico que estava vice-líder do campeonato, estava entregando um futebol vistoso, um futebol bonito de se ver. São Paulo estava jogando certinho, ele tinha acertado o time, mas daí vocês vieram e mandaram ele embora inexplicavelmente e contrataram esse ridículo desse Roger Machado. Ele não é ruim porque ele é negro, não é ruim porque ele tem a ideologia política dele, não é isso. É porque ele é um péssimo técnico. Ele é um ridículo de um técnico. Aonde ele passou, ele nunca fez um trabalho convincente. Pode ver aí pro torcedor do Inter. Acho que o torcedor do Inter tem saudade do Roger Machado agora. E outra, né? A questão aí dos jornalistas, a questão do Neto lá, o Neto falando, defendendo o Roger Machado. Aí teve alguns vídeos aí que viralizou da época que o Roger Machado era treinador do Palmeiras, ele escrachando o Roger Machado. Quando tava o Corinthians contratar o Roger Machado também, ele foi contra a contratação. Então, depois ele vem aí falar que a torcida de São Paulo é racista. É ridículo, olha, pessoal, é ridículo que essa imprensa aí, ela vem fazendo aí sempre aí uma falsa narrativa. É uma falsa narrativa aí para sempre prejudicar aí o São Paulo. Bom, vamos falar do Maciz agora. Vamos falar aí então do Maciz, o que o Maciz falou numa entrevista coletiva, né? O Maciz saiu em defesa do Roger Machado e do executivo de futebol Rui Costa após as manifestações da torcida do Morumbi. Em entrevista concedida à saída da reunião do Conselho Deliberativo, realizada nessa quinta-feira, o dirigente classificou como lamentável a postura da parte dos torcedores no momento recente do vivido pelo clube. Aí, daí ele reconheceu no momento turbulento, afirmou que a reação da torcida acabou impactando diretamente no desempenho da equipe. Pô, cara. Pô, esse daí foi um tiro no pé desse cara aí, que é mais do mesmo, né? Tio Paulo, é mais do mesmo. Esse cara aí é mais do mesmo. É mais do mesmo. Não muda nada. Aí, palavras dele, né? O que eu posso falar é que nós passamos por um momento meio turbulento. A torcida não apoiando o técnico, que é uma coisa lamentável. Quer dizer, é lamentável. A torcida sempre tem que apoiar. O time jogando um futebol ridículo, né? O, o, o Roger Machado aí colocando essa escalação tosca, colocando esse jogadores ruins para jogar, né? Ressuscitando Cedric, ressuscitando Pablo Maia, ressuscitando esse jogador ruim aí, né? Tapia ressuscitando André Silva, né? E a culpa aí é do torcedor, né? Lamentável e o torcedor aí criticar aí o Roger Machado. Daí ele diz aí que com isso desestabilizou todo o grupo, até um pênalti nós perdemos. Isso não é normal, quer dizer, é porque a torcida estava criticando o Roger Machado que o Caleri foi lá e perdeu o pênalti. Não, o Caleri foi lá e perdeu o pênalti por incompetência dele mesmo, né? Por incompetência dele. Não foi nada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ali foi incompetência aí do seu Caleri também, né? Aí ele escreveu: graças a Deus está melhorando, dando apoio aos envolvidos. São Paulo no sábado vai fazer um grande jogo em Campinas
para que a gente traga mais 3 pontos, declarou em entrevista ao Arquibancada Tricolor. O presidente também fez questão de reforçar o respaldo interno ao trabalho de Roger Machado e Rui Costa, destacando a união da cúpula do futebol tricolor na condução do projeto. Sem dúvidas, estamos fechados com Roger e Rui. Quem está tocando sou eu, o presidente, o diretor Rui Costa e o Rafinha. Nós três estamos muito unidos e fazendo o melhor para o São Paulo, quer queiram, quer não. Quer dizer, quem manda ali é ele e pronto, acabou, né? Ele não tá nem aí porque a arquibancada tá falando, né? Porque o torcedor nas arquibancadas tá falando, ele não tá nem aí para isso. Então, cara, foi uma entrevista aí desse cara, aí, uma entrevista nojenta, uma entrevista nojenta aí do, do Maciz, que é mais do mesmo, como eu falei, que é mais um cara aí que não. O São Paulo não vai chegar a lugar nenhum mais um ano. É mais um ano jogar no lixo. Daqui a pouco o São Paulo é eliminado na Copa do Brasil, daqui a pouco é eliminado da Sul-Americana e no brasileiro e vai ficar no meio da tabela. Vai ser mais ou menos isso. Né? Vai ser mais ou menos isso aí que vai acontecer. Pode escrever. Com esse time ridículo que o São Paulo tem aí, a gente não vai chegar a lugar nenhum. É isso. Infelizmente. A gente não vai chegar a lugar nenhum com esse time. Com esse time aí. Jogando o futebol que tem jogado. Bom, pessoal, gostou desse vídeo? Mais uma vez aí, se inscreve, pessoal, no canal, ativa aí o sininho de notificação, deixa aí o seu like, que é muito importante, deixa aí também o seu comentário. Gostaria de agradecer, então, a todos vocês. Fiquem com Deus, pessoal. Um grande abraço e vamos, São Paulo.